Oi pessoal, eu sou o Rony do Cabeceira na minha última resenha do ano. Durante esse mês de dezembro que está começando agora, nós vamos resenhar os livros que fomos desafiados pelos nossos colegas cabeçudos. Se você ficou curioso sobre quem desafiou quem de qual leitura, vai assistir o vídeo que a gente lançou na semana passada, onde a gente mostra como rolou isso. Fazendo belo de um resumo, a Bianca Santana me desafiou a ler Battle Royale, e é sobre esse livro que eu não tenho em mãos por motivos de não trouxe, que eu vou resenhar aqui pra vocês. Battle Royale foi escrito pelo escritor japonês Koushun Takami em 1996 e publicado pela primeira vez em 1999, e logo que foi publicado esse livro se tornou um enorme de um best-seller. Hoje, se você procurar por Battle Royale, você vai ver que se trata de uma franquia intermídia por aí, né? Porque ele tem jogos, tem filme, tem livro, tem várias coisas que fazem parte aí do Battle Royale que nasceram do livro a princípio, tá bom? E esse livro nada mais é do que uma história distópica que vai mostrar um Japão lá na frente, um Japão futurista, que nem se chama mais Japão, porque depois de passar por uma grande revolução ali entre os cidadãos, teve o seu poder tomado pela força policial, né, e pela força armada, e se transformou no que agora é chamado como a Grande República da Ásia Oriental. E ali esse governo é completamente autoritário e implementou várias políticas e programas com o intuito de plantar uma sementinha na cabeça dos cidadãos japoneses de desconfiança uns dos outros, para que futuramente eles não consigam se aliar, formar ali uma nova revolução ou enfim, algum atentado contra esse governo que é totalitário. E o que a gente vai acompanhar aqui durante esse livro de quase 700 páginas nada mais é do que a execução de um dos seus programas favoritos, que tem todo esse intuito que eu já falei aqui. E esse programa consiste em basicamente, anualmente, sortear uma turma do ensino médio do 9º ano e colocar todos os alunos que estudam ali juntos há um bom tempo, que se conhecem, que são crianças, né, adolescentes ali de no máximo 15 anos de idade, colocar ali essas pessoas juntas em uma ilha onde apenas um pode sair vivo. Então todas ali têm que se matar. Se você achou esse plot um pouco parecido com algo que você já viu por aí, saiba que justamente Battle Royale chegou até mim por ser o livro que parece Jogos Vorazes. Eu sei que ele é de antes de Jogos Vorazes, tá? Ele é quase uma década antes de Jogos Vorazes. Jogos Vorazes é 2009? O livro? 2008. Então ele é 9 anos antes de Jogos Vorazes. Isso inclusive já gerou algumas controvérsias aí, já gerou vários burburinhos, a acusação da Suzanne Collins ter plagiado. Ela já falou que nem conhecia essa franquia, nunca tinha lido na verdade esse livro e coisas do tipo. Mas enfim, eu li esse livro não necessariamente procurando ali fazer comparações ou onde converge, onde diverge. Eu li como uma história nova e pra mim funcionou muito bem assim. Se você é muito fã de uma coisa, como eu sou de Jogos Vorazes, e você pega uma coisa parecida, você vai ficar, mas nos Jogos Vorazes ele faria assim, e aqui faria assim, e aí a leitura não vai funcionar pra você, porque você vai ter ali aquela meta comparativa que vai ser imbatível, porque você conheceu antes. Então assim, minha dica pra você que assim como eu é fã de Jogos Vorazes, pra esse livro funcionar, esquece de Jogos Vorazes, entendeu? É um livro novo, é um livro diferente, escrito antes de Jogos Vorazes, então assim, desencana, lê e aproveita a leitura desse livro em si. Confesso que quando eu descobri que esse livro tinha quase 700 páginas, eu tava imaginando uma leitura muito diferente da que eu tive. Eu tava imaginando que o autor provavelmente ia dar muito contexto sobre a revolução que antecedeu a formação desse grande império da Ásia Oriental. Eu tava imaginando que ia ter muita politicagem no meio, mas na verdade a impressão que eu fiquei é que esse livro só usou dessa política aí como um pano de fundo para fazer um thriller sanguinolento e uma carnificina para quem gosta de livros de agressão e se deliciar ali enquanto lê, porque não fala muito sobre isso, não tem um contexto muito maior ou que vai além daquele jogo específico em si, não vai falar sobre o futuro da Grande Ásia, não vai ter um impacto ali na sociedade
O que a gente vai acompanhar são os estudantes que foram escolhidos para esse jogo em si e como eles vão se desenrolar ali na tentativa de sobreviver. O autor é muito direto ao ponto, então o livro já começa com os estudantes dentro de um ônibus indo para o que eles achavam ser uma excursão escolar, até que eles são todos apagados ali por um gás do sono, e quando eles acordam eles estão dentro de uma sala de aula em um lugar completamente diferente que eles nunca estiveram, e ali eles descobrem que eles estão então em uma ilha, e foi a ilha escolhida para a execução desse programa em específico. E ali entra o idealizador dos jogos e ele começa a explicar como que funcionam as coisas. Então ele vai começar a falar de forma bem tranquila e natural ali para os adolescentes: vocês foram sorteados, parabéns, vocês vão participar desse jogo que com certeza vocês já ouviram falar, muito embora alguns de vocês pensassem que fosse lenda, porque a gente vai perceber que no imaginário dessas crianças isso era algo muito distante. Eles nunca imaginavam que a sala deles seria escolhida. Não é um jogo que é transmitido, filmado. Eles simplesmente fazem um anúncio no jornal de o programa desse ano foi muito bem executado e o campeão foi esse. Mostra uma foto do campeão e é tudo que a mídia fala sobre o jogo, basicamente. Então os alunos ficam muito chocados quando descobrem, e aí o idealizador dos jogos ali fala que os pais de alguns deles também ficaram muito chocados. Alguns deles precisaram até ser mortos para ver se paravam de reclamar, e muitos pais morreram quando descobriram que seus filhos participavam, e as crianças ficam assim abismadas quando percebem que elas estão de fato dentro desse jogo. E ali ele começa a dar as regras. Então a ilha que foi escolhida para esse jogo acontecer era um lugar habitado, então eles vão ali um dia antes, evacuam aquela cidade, né, aquela ilha, tiram os moradores dali para o programa acontecer ali, e logo depois as pessoas vão voltar. Então ali nessa ilha tem casas, tem farmácias, tem supermercados, tem várias coisas ali que vão ser cenários durante o livro todo, né? Outra coisa que o inspetor ali anuncia é que a cada 6 horas de jogo ele vai falar com uma voz que vai ser audível de qualquer canto da ilha quais foram as pessoas que foram mortas e os locais da ilha que vão ser restritos para que os alunos, os estudantes que ainda estiverem no jogo, não vão poder mais circular por aqueles locais. E cada estudante recebe um kit de sobrevivência aleatório. Então lá no final da sala tem um monte de mochila. A saída é de forma ordenada, do número 1 ao 42, são 42 estudantes. Cada um sai, pega uma mochila e vai pro jogo. O outro sai, pega uma mochila e vai pro jogo. Dentro dessa mochila tem um mapa da ilha toda, com as áreas bem discriminadas ali, para eles saberem quando o instrutor fala área 2 está fechada, eles saberem onde é a área 2. Tem uma garrafa de água e tem uma arma aleatória que vai desde um garfo até uma metralhadora. E no meio disso, muitas coisas inimagináveis aí, pode ter certeza. Outro detalhe muito importante das regras é que quando esses alunos acordam, todos eles estão com uma coleira em seus pescoços. E essa coleira tem uma bomba. Além dessa coleira mostrar para o pessoal que está ali cuidando dos jogos como que a localização em tempo real de cada um dos competidores, essa coleira é acionada a cada vez que um desses competidores passar para alguma área restrita. E ali ele morre imediatamente. A gente vai ter algumas mortes dentro do livro, também sendo causada por conta das pessoas não se atentarem a quais áreas estavam restritas ali no jogo. O objetivo de restringir as áreas é ir afunilando cada vez mais o jogo e fazendo com que aqueles sobreviventes fiquem no mesmo local em específico, ou seja, são forçados ali a entrar para o jogo, né? Outra regra muito importante é que se após 24 horas de jogo não houver nenhuma morte, todos eles morrem, eles cancelam o experimento e sorteiam outra sala de aula. Simples assim. Ou seja, outra maneira de forçá-los a entrar no jogo. E é basicamente isso que a gente vai acompanhar durante esse livro todo. Embora o livro seja narrado na terceira pessoa, por aquele típico narrador onipresente, onipotente, que tudo vê, que muda de cenário para cenário, vai ficar bem nítido para nós leitores desde o primeiro capítulo que tem uma pessoa protagonista ali, e é sob a ótica dessa pessoa, desse aluno em específico, que a gente vai conhecer vários dos outros alunos, e esse aluno é o Shuya Nanahara. O Shuya é um estudante relativamente popular ali, principalmente entre as garotas, por conta do seu porte atlético. Ele é um cara que, digamos, tinha tudo para ganhar esse jogo, pelas suas condições físicas mesmo, naturais, mas é um cara que não aceita, em hipótese alguma, participar desse jogo. Então você vai ver que durante todo o livro ali ele tá tentando ao
pensar em alguma alternativa, senão de matar seus próprios companheiros. E ele é uma pessoa que vai ficar muito chocada quando ele descobre que nem todos são com esse pensamento. Porque na cabeça dele era meio que óbvio que ninguém dos seus companheiros que estudam juntos ali desde a primeira série, a maioria deles, saúde, iam querer matar uns aos outros. E sob a ótica do Shuya, a gente conhece o seu melhor amigo Yoshitoki, que é, assim como o Shuya, órfão e vive ali junto com ele no mesmo orfanato, porque os pais haviam morrido, também por conta do governo totalitário, também por serem considerados ali alguns rebeldes, né, por conta do governo. A gente descobre que o Yoshitoki é apaixonado por uma garota também da sala de aula que se chama Noriko, que faz aquele perfil da menina que não é pertencente a nenhum grupo especificamente da sala de aula, garota mais solitária, mais nerdzinha. A gente vai ter o Shogo, que é um participante também, é um personagem muito cativante, que ele é um cara completamente enigmático. Ele é o que acabou de chegar na sala, porque ele é um repetente, então é primeiro ano dele ali com os alunos, ele não conhece ninguém. Ele é o aluno que ninguém sabe qual vai ser a dele ali naquele jogo. A gente tem a Yukie, que é representante da sala de aula, é uma pessoa que tem ali passagem por todos os grupos da sala. A gente tem alguns grupos formados, o grupo dos bad boys, dos caras mais que mexem com as coisas erradas, que é liderado ali pelo Kazuo. A gente tem o grupo das meninas malvadas também, liderada ali pela Mitsuko. E nisso a gente tem então 42 perfis que vão englobar todos os tipos de personas possíveis que você conseguir pensar na sua mente aí. A gente vai ter o casal da turma, a gente vai ter enfim, a gente vai ter tudo. A gente vai ter o bis, vai ter o gay, vai ter todos os tipos de personagens ali dentro desses 42. E aí eu descobri por que esse livro tem quase 700 páginas. Eu já falei que não vai dar muito contexto, né, da revolução, não vai dar muito contexto fora do jogo em si, mas uma coisa que o escritor resolveu se aprofundar foi na personalidade, na história de vida de cada um dos 42 participantes, personagens principais ali da história, que são os alunos. Então, cada momento que ele vai apresentar um aluno novo, né, então ele muda de um cenário dentro do jogo para outro. Então ele vai lá para uma casinha onde tem uma menina escondida. Ele começa a apresentar a menina dentro do jogo. Ela estava escondida ali, e aí ela ouviu um barulho, e ela ficou com muito medo, porque ela se lembrou que a mãe dela fazia esse barulho, e aí já leva lá pra fora do jogo e começa a apresentar quem era ela na sociedade, como era a vida dela com a mãe dela, e já mostra também quem era ela dentro da sala de aula, qual persona ela era, e já volta pra dentro do jogo, e quem é ela dentro do jogo. Ela é a pessoa que tá jogando, ela é a pessoa que tá só se escondendo, ela é a pessoa que tá pensando ali numa terceira via, e assim ele faz com, literalmente, com os 42 personagens, eu acho. Assim, talvez seja uma minoria que ele só pincela mesmo, passa por cima e mata, assim, aleatoriamente. Mas a gente vai ter uma profundidade muito grande de todos os personagens. E isso faz com que a gente apegue a maioria deles, porque a gente, tirando 2 ou 3, que é o número total de pessoas que realmente entram no jogo e falam, tipo assim, ok, um só vai viver, se um vai ser eu, então bora pra cima, vamos matar essa molecada. Tirando 2 ou 3 que fazem isso, todos os outros você consegue se identificar. Eles estão ali assustados, eles são crianças que foram jogados no meio de um negócio super violento, e eles ficam assim, sem saber o que fazer. E nisso a gente tem também um grupo de pessoas que tem vários planos, gente, que são bons. Porque eu pensava assim, tá bom, ó que legal, 3 molecadinhas do ensino médio contra o governo do Japão, né? O que eles vão ter de ideia? Vamos sair correndo e pular no mar. Não, gente, tem um povo muito nerd que consegue arranjar um notebook de uma das casas, invadir o sistema e não sei o que, e você fica, agora vai dar certo, agora vai dar certo. E o que acontece, você precisa ler para descobrir. O que eu posso te garantir é que é uma leitura que te prende, porque ela é lá em cima o tempo todo. Não é daqueles livros que fazem uma montanha russa, que em algum momento tá com uma leitura muito frenética, em outro momento dá uma retraída e começa a acontecer. Não, ele começa no jogo e esse livro termina com o término do jogo, então ele é muito, 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 muito frenético o tempo todo, dividido por capítulos muito pequenos. Outra coisa que faz com que você não queira largar o livro também, porque você sempre fala, vou ler só mais um capítulozinho, e aí nisso você perde horas lendo capítulos. Talvez o maior desafio para nós aqui, leitores do Ocidente, quando pegamos Battle Royale, seja passar por aquela barreira de
se familiarizar com esses nomes todos orientalizados, né? E não só o nome de 42 alunos, gente, é muito personagem. Eu realmente acho que ele podia fazer, tipo assim, escolher uma turma de 20 alunos, ia estar ótima a história. Mas enfim, mas tem os personagens do governo, tem os nomes das cidades, tem muitos nomes que pra nós não são comuns, mas quando a gente passa dessa barreira de se familiarizar com os nomes, a leitura flui, que é uma beleza. Esse talvez seja o único empecilho que eu consigo pensar para nós leitores aqui, cravarmos um pouco na leitura. Ainda assim, a própria dinâmica da escrita do autor resolve esse problema, porque graças a Deus ele não fez um livro tipo assim, dividido por partes, no sentido de primeiro vamos apresentar os 42 antes do jogo, quem eles eram em suas casas. Agora vamos apresentar os 42 dentro do jogo. Não, quando ele lança uma pessoa, ele vai dando todo o currículo daquela uma pessoa, e nisso você vai conhecendo aquela uma pessoa, e você não tá conhecendo 42 ao mesmo tempo, entendeu? Isso faz com que você já tenha lido 85% do livro, e ainda não tenham aparecido alguns alunos que ficaram escondidos em alguma parte da ilha que o autor não quis falar qual parte era, e quando ele finalmente chega nesse aluno, aí você vai conhecer o aluno 100%. Então, pelo fato de você ir conhecendo gradualmente esses estudantes, isso faz também com que seja muito tranquilo essa parte de se familiarizar com os personagens. No começo do livro tem também ali o nome dos 42, eu vi muita gente falando que conforme cada um deles ia morrendo e arriscando ali, como morreu, quem matou, pra depois conseguir entender melhor a dinâmica do jogo. Eu não fiz isso, não senti necessidade. Vocês viram que eu acabei de falar vários nomes de estudantes que me vieram à memória aqui, eu nem anotei, nem fiz nada assim, porque tem personagens muito marcantes. Gente, esse é um livro que com certeza vai ser considerado 5 estrelas por muitas pessoas que gostam desse tipo de livro, porque ele tem tudo que quem gosta desse tipo de livro vai gostar. Só que eu não sei o quanto eu gosto desse tipo de livro, que é muita carnificina, muita morte detalhada, entendeu? Mas assim, definitivamente eu amei a experiência de leitura. Eu achei um livro muito bem elaborado, um plot muito legal no final. É uma leitura prende do começo ao fim. Não sei o meu número de estrelas para esse livro, mas definitivamente não é uma leitura que eu me arrependa. Definitivamente. E se você gosta desse tipo de coisa e não se incomoda talvez com as cenas mais pesadas que esse livro tem, vai que vai, porque você vai gostar com certeza absoluta. Só pra fechar, é um livro que tem muitas cenas pesadas, tá bom, pessoal? Então definitivamente não é um livro infantil, é um livro bem adulto, não só pela violência, embora principalmente por ela. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado da minha resenha de Battle Royale. Valeu, Bia, por me desafiar a ler esse livro, que definitivamente eu provavelmente não leria em nenhum outro momento da minha vida. Gostei muito de conhecer um pouco desse universo, e fica aqui a minha indicação para você que gosta desse tipo de livro. Eu acho que você vai gostar, se você também tá aí preso numa ressaca literária. Esses livros frenéticos tendem a nos tirar dela, né? Então é isso, pessoal, até a próxima, até ano que vem, na verdade até o nosso especial de Natal, que esse ano vem com tudo, e tchau, tchau.